Campina Grande, segunda-feira, 14 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Pecuária. Parabenizamos a todos pecuaristas pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra muito importante sobre o tema buscar avivamento. E ouviremos também ainda a conclusão da palavra que nós ministramos desde a última sexta-feira. Mas antes, queremos fazer uma oração. Estamos iniciando mais um dia e mais uma semana que Deus está nos presenteando. É hora de gratidão. Você já amanheceu o dia naturalmente, parou para agradecer a Deus pelo dom da vida, por Ele ter suprido as suas necessidades, por o Senhor guardar a nossa família? Vamos orar. Pai, obrigado por este dia. Quando nós estamos iniciando mais uma semana, por Tua graça e misericórdia, que Tu se digne de abençoar a cada internauta, a cada telespectador que está conosco. Obrigado pela noite, o repouso, a Tua provisão, os Teus cuidados para com as nossas vidas, em suprir as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por Tua presença, por Teu companheirismo, por Tua assistência paternal. Continua conosco. Dá-nos um início de semana abençoado e fala o nosso coração agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Receba esta palavra que nós ministramos para a sua edificação espiritual. E Dorcas morreu. E Pedro tomou conhecimento que Dorcas tinha morrido e foi até lá onde ela estava e orou por Dorcas e ela ressuscitou. Então vão prestando atenção quantas ressurreições houve também. Quando Jesus morreu em Mateus capítulo 27, 52 a 53, ali houve uma ressurreição coletiva, certo? Houve uma ressurreição coletiva, conforme vemos que todos aqueles que estavam esperando o Messias, crendo que o Messias haveria de vir, desde tempos antigos, desde a antiguidade, quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, todos aqueles que morreram na esperança de que haveria de nascer, ouviram o Salvador, diz o texto, que eles ressuscitaram. Eu estou citando aqui apenas, mas eu quero ler o texto para que a gente fique com isso bem memorizado. É Mateus capítulo 27, versículos 52 a 53. Só esses dois versículos para a gente ir adiante. Diz aqui a palavra. Capítulo 27 de Mateus, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui foi uma ressurreição coletiva, quando Jesus estava morrendo lá no Calvário, quando ele estava sendo crucificado. Portanto, meus irmãos, observem que o povo estava familiarizado com a ressurreição, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Não era novidade. Porém, Jesus estava falando aqui, Paulo vai falar mais adiante, que Jesus é a primícia dos que dormem e daqueles que foram alcançados através da sua morte sacrificial. Assim sendo, Jesus, após a sua ressurreição, ele foi o primeiro. Paulo gastou papel, gastou tinta, gastou tempo, gastou dias, gastou horas para remover da cabeça dos corintianos, ou dos cristãos de Corinto, que acreditavam que só iria, a gente morria, a pessoa morria, mas a alma não iria, a alma viveria eternamente, porém o corpo não ressuscitaria. O corpo estava lá, a terra ia comer e acabou-se. Essa era a crença que havia na cabeça dos cristãos de Corinto. Essa crença, ela originou-se na Grécia. Os gregos, eles acreditavam que apenas morria e acabou-se ali. Agora a alma é que ia viver eternamente.
Porém, Paulo está mostrando, e Paulo inclusive gastou papel e tinta, como eu disse a vocês, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, só para tentar persuadir, convencer, mostrar, provar que alguém que morresse poderia ressuscitar, a exemplo do que eu citei tantos aqui. Então os coríntios não acreditavam na ressurreição dos corpos, eles só acreditavam que a alma é que vivia eternamente. Em Atos capítulo 26, versículo 23, Paulo ainda afirma: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Eu li aqui, livro de Atos, capítulo 26, verso 23. Portanto, meus irmãos, essas nossas afirmações aqui, todas elas estão abalizadas na palavra. Não sou eu que estou inventando, está escrito, estou citando apenas para vocês o que nós lemos aqui nesse estudo sobre o milênio e a ressurreição. Os dispensacionalistas interpretam que o milênio é literal, como eu já disse para vocês: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça. E aí vem um milênio, obviamente. Nós encontramos uma definição muito clara sobre milênio. O que é o milênio? Segundo a definição teológica, milênio ou a era do reino é aquele período da história futura do mundo, quando o Senhor Jesus, na condição do Filho do Homem, receberá o governo da terra, conquistada por Ele através da sua morte e da sua ressurreição para cada período. Conforme eu mostrei para vocês, Deus tinha um plano: lei, graça e milênio, que eu já falei para vocês. Agora, vocês podem até dizer assim: pastor, e Jesus não estabeleceu o seu reino no mundo? Estabeleceu, só que foi inaugurado. Por exemplo, quando Jesus orou no Pai Nosso, o que é que ele disse? Pai nosso, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu pergunto, vocês acreditam que hoje a vontade de Deus está sendo feita na terra como é feita no céu? Sim ou não? Absolutamente, meus irmãos. Absolutamente. Nós experimentamos isso quando nós passamos a ter intimidade com Deus. Que o cristão autêntico é aquele que está preocupado em fazer a vontade de Deus. O cristão de fachada, Diácono Assis, o crente nominal, de fachada, ele não está nem aí. Mas aquele que realmente nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura, está preocupado sim em fazer a vontade de Deus, como Jesus falou no Pai Nosso. Quero também ainda destacar, meus irmãos, que além disso, nós vamos encontrar que Jesus, quando aqui esteve, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, Jesus, quando foi interrogado por aqueles apóstolos, quando é que ele estaria estabelecendo o seu reino aqui na terra, ele foi interrogado por eles, ele respondeu-lhes: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro em vós. É um reino espiritual. Tanto é que o cristão que tem desejo de realmente fazer a vontade de Deus e tem o temor a Deus, ele fica preocupado em conhecer para fazer a vontade de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, dentro em vós. Ele também, antes de ser assunto aos céus, fizeram-lhe esta pergunta lá em Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete a conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Onde é que Jesus está reinando hoje? Em nossos corações. O reino de Deus está dentro
em vós. Aí eu pergunto, ele está reinando ou você é quem está governando a sua vida? Jesus, meus irmãos, ele apenas inaugurou o milênio, isto é, o reino, ele inaugurou o seu reino quando aqui esteve e quando ele foi assunto aos céus. Porém, ele virá para estabelecer o reino milenar. Queríamos ainda falar para os irmãos que entre o arrebatamento e o milênio, aí acontecerá agora o que eu vou pedir que seja colocado aqui no Data Show. É a grande tribulação. A grande tribulação. Agora vocês podem colocar, pronto. Então a grande tribulação que virá. Para Israel, essa guerra que já tem se deflagrado, inclusive quase que em todo o Oriente Médio, é um dos prenúncios de que realmente a grande tribulação deve ter se instalado e ela vai ter o seu processo daqui para quanto mais tempo eu não sei. Eu não estou aqui marcando data, mas estou dizendo que os fatos e os acontecimentos provam de que estamos vivendo realmente o prenúncio desses dias, o princípio das dores. Os dispensacionalistas, meus irmãos, interpretam que o milênio que teremos será precedido da grande tribulação, porque o Senhor Jesus virá para salvar Israel. Eu tenho visto nesses dias muitas matérias jornalísticas que Israel tem armas que podem guardá-lo, podem protegê-lo, armas que eles ainda nem usaram, armas à base de raio laser, eles nem usaram ainda, mas vocês vejam que eles têm prevalecido contra todas as artimanhas que esses terroristas estão lançando contra Israel, o Hezbollah, o Hamas, o ISIS, os Druzes e o Iêmen também, além do Irã. E possivelmente vai arrastar mais outros países que são arqui-inimigos de Israel, inclusive a Turquia. Quando eu estive numa dessas nossas excursões na Turquia, o nosso irmão cinegrafista Joacil Brito, a gente estava viajando no deserto da Turquia voltando para conhecer outras regiões, e nós vimos com estes dois olhos que Deus nos deu, milhares e milhares e milhares e milhares de tanques de guerra, fazendo treinamento, instrução de guerra no deserto. E quando eu vi, eu disse, olha aí Joacil, isso aqui tudinho vai se levantar contra Israel, esses países todinhos. Porém, quando Israel estiver em apuros, aí é quando o Senhor Jesus virá para salvá-los e para resgatá-los, e aí eles vão reconhecer que aquele Messias que eles rejeitaram, aquele Messias Jesus, o Filho de Deus, que eles desprezaram, foi aquele que realmente veio na hora em que eles pediram socorro, e o Senhor Jesus virá ao encontro deles para salvá-los. Eu penso, meus irmãos, que isso não está muito longe de acontecer, diante dos fatos que nós estamos vendo acontecendo no mundo inteiro. Este reino milenar foi estabelecido, inaugurado, porém ele vai ser exercitado durante o milênio, e nós reinaremos com Cristo. Estou terminando já. Esse reino será, meus irmãos, visível, espiritualmente falando, será visível. Por que nós afirmamos isso? Porque Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que
que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Aquele menino que Isaías profetizou, capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, reinará, estará estabelecendo o seu reino sobre todas as nações do mundo inteiro. Vamos ver agora, concluindo, as características do milênio. Nós temos aqui, meus irmãos, eu enumerei aqui de A a L, os seguintes fatos que são importantíssimos. Durante esse período, será reconhecido o dia do Messias, o dia de justiça e paz, o dia em que o trono de Jeová será reconhecido pelas nações, o dia em que haverá reconhecimento de que Jesus, ele é, aí vem a letra de A a L, filho de Abraão, filho de Davi, o filho do homem, o rei de justiça, o rei dos reis, o Deus todo-poderoso, o supremo mestre, o templo será reconstruído para que Jesus possa reinar e também levar as nações a buscarem a Deus. Daí porque Satanás luta a todo custo para destruir Israel, para sabotar os planos de Deus. Estão entendendo agora? Essa luta todinha lá, eu estava vendo, meus irmãos, foram 8.800 mísseis que foram lançados desde o dia 7 de outubro do ano passado. 8.800. Israel até agora à tardinha, quando eu estava terminando esse estudo, já perdeu 715 soldados. Um soldado para... Uma perda do militar para Israel é como se todo o exército tivesse sido dizimado. O primeiro-ministro de Israel está viajando agora, deve ter chegado já nos Estados Unidos para participar da reunião da ONU, e ele foi num avião, até eu postei isso para alguns irmãos, num avião que desse avião, ele dá todas as coordenadas como deve proceder a defesa do Estado de Israel contra aqueles que querem destruí-la. Então, o templo será reconstruído, todas as nações subirão a Jerusalém, os tronos serão restabelecidos, conforme vemos no capítulo 4, e alguém já disse que esses tronos serão das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Israel será restaurada e convertida como nação escolhida por Deus, amém? Os súditos do rei aclamarão o rei, Israel será a capital do mundo e de todas as nações. Agora eu preciso de ler para os irmãos, estou concluindo, o que eu acho que é mais importante de tudo isso, que é o período em que nós estaremos vivendo no milênio. Eu vou pedir agora que o irmão coloque lá, no data show aqui, o milênio. Pronto, é porque essa gravura não está muito clara, mas ali vocês vão ver o menino com o leão, os animais selváticos como o leão, pastando com o boi, né? Eles não mais estarão em busca da presa para a sua sobrevivência, mas haverá paz. E isso está escrito no livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo 2, versículo 4, Isaías 2, 4, vale a pena a gente ler isso, Isaías 11, 5 a 9, eu vou ler esses textos para a gente concluir, estou concluindo com essas citações agora, para que a gente possa, capítulo 11, primeiro capítulo 11, versículos 6 a 10, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, a criança de peito
brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías está profetizando aqui no capítulo 10, versículos de 6 a 11, capítulo 11, versículos 6 a... capítulo 10, versículos de 6 a 11, capítulo 11, versículos de 6 a 10, que esse período do milênio será um reino de paz. Nem os animais irracionais, nem os animais brutos, eles vão ter como que tirar a vida um do outro como presa para a sua sobrevivência. Se você me perguntar como isso vai acontecer, pergunte a Jeová. Amém? No capítulo 2, versículo 4 do profeta Isaías, que é esse texto também, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. É o contrário do que a gente está vendo hoje, nesse período do milênio. Ainda encontramos no capítulo 65 do livro do profeta Isaías. Por que estamos lendo Isaías? Porque Isaías é o profeta messiânico que falou da sua vida antes e a sua vida após a sua morte. Capítulo 65, versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, isso será o que ocorrerá durante o milênio. E para terminar mesmo, eu quero citar apenas Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E aí a gente conclui o nosso estudo de hoje. Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, o mundo não conhece a Jesus. O mundo não conhece o Rei dos Reis. O mundo tem desprezado aquele que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O mundo faz um verdadeiro descaso de Deus, zombam de Deus, escarnecem de Deus, desprezam a sua palavra. Mas nesse período aqui, todos se encurvarão, todos se dobrarão, como já citamos, Apocalipse 7, capítulo 1, versículo 7. Todo joelho se dobrará, todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Eu pergunto, concluindo, para aqueles que creem, terá coisa melhor que nós aguardamos para o nosso futuro? Talvez você, diante de tantas coisas que está acontecendo, como eu também, às vezes a gente se entristece, a gente se constrange, a gente fica achando que, meu Deus, onde é que vai parar esse mundo? Mas lembremos que Paulo diz que se a nossa vida consistisse apenas nas coisas que nesse mundo oferece, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Graças a Deus que nós temos uma esperança, Cristo em vós, a esperança da glória. Graças a Deus que nós cremos que um dia seremos arrebatados ou ressuscitaremos. E Paulo diz, se nós achássemos que não haveria ressurreição nessa vida, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos esperando Jesus, obviamente, evidentemente, mas a nossa vida não consiste nessa vida terrena. Você pode ter uma boa casa,
Você pode ter um carro 0 km, pode ter um carro importado, você pode viver uma vida vivendo com toda a mordomia, mas se você morrer sem ter essa certeza, você irá ter uma eternidade sem Deus. Porque nossa vida não consiste nas coisas terrenas. A nossa vida é, como Jesus nos diz, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui embaixo na terra. Juntai tesouros nos céus, onde não há traça, não há o ferrugem, nem o ladrão para roubar. Então vale a pena você e eu, nós continuarmos crendo nas promessas que estão registradas nessa palavra. O avivamento é uma obra de Deus, é uma necessidade da igreja. A igreja sempre precisa de avivamento quando ela perde o seu vigor, quando a vitalidade espiritual começa a murchar, quando a vida da igreja começa a desidratar. Em muitos lugares, a igreja tem perdido o entusiasmo, tem parado de crescer. Em algumas regiões até tem desidratado e diminuído. Em muitos lugares na Europa, na América e aqui no Brasil também, igrejas têm fechado as suas portas. Parece que o cenário é cinzento. Nas palavras do profeta Ezequiel, muitas vezes parece até um vale de ossos secos. Esse é um tempo em que a igreja precisa se voltar para Deus, voltar ao primeiro amor, arrepender-se, clamar a Deus para restaurar a nossa sorte. Precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste, nivelando os montes, aterrando os vales, endireitando os caminhos escabrosos, aplanando os caminhos fora do lugar. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de avivamento. Portanto, preciso lhe dizer, com todas as letras, hoje é dia de buscar avivamento. Estamos chegando ao término de mais um programa Opção para a Vida, agradecidos a todos quantos estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E até amanhã. Sarene. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
ירושלים מדוע לא רצת אלוהים שעזר לך תמיד בקרבות רבים. קרא ישראל בייצג יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא פאבנו גולו מקומך, קרא לאלוהים הוא ישמע אותך, אלוהים החיים יושיעך. שור ישראל Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá.